boa noite a todos que estão chegando. Sejam bem-vindos a mais uma reunião. Mais uma reunião nossa de quinta-feira. Mercedes, boa noite, minha irmã. Seja bem-vinda. Carlos, boa noite. Só estou acertando. Ô, Ricardo, boa noite. Michele, sejam bem-vindos. Só estou acertando aqui para minha mãe, tá? Os comentários. Aqui, ok. Ô, Marcelo, boa noite. Arlete, Licélia, Luana, sejam bem-vindas. Silvia, minha irmã, boa noite, já está aqui do meu lado. Eliane, boa noite. Luciano. Quem? Luciano Colombo, boa noite. Ah, Luciana, eu não vi. Luciano? Ô, Luciano, seja bem-vindo. Boa noite, Denise, boa noite a todos que estão chegando aí. Daqui a pouquinho a gente já vai começar a nossa live, nossa reunião. Luiz Henrique. E como vocês já sabem, as nossas reuniões de quinta são o pinga-fogo, né? Então vocês já vão poder formulando as suas questões aí, para que a gente possa estar tentando responder sempre sobre a ótica da doutrina. Lívia, minha irmã, seja bem-vinda. Estou na tua terra, viu, Lívia? Vim visitar meu irmão, minha cunhada aqui. Estou aqui também, em Piracicaba. Dirceia, minha irmã, seja bem-vinda. Miriam. Então, hoje, quinta-feira, nós vamos tentando responder todas as questões, sempre pela lógica da doutrina espírita. Odete, minha irmã, seja bem-vinda, Milanello. E aí, como sempre fazemos, vocês vão ter até 8h50 para fazer as perguntas. E depois disso, suspendem as perguntas para que eu tenha tempo de responder todas elas. E a partir daí a gente vai para vibração e o passe, né? Rosângela, seja bem-vinda, minha irmã. Flávio, meu irmão, Dona Cida. Hoje, então, como teremos... Rosana, minha irmã, já estava com saudade, hein? Então, como nós temos todas as reuniões, a nossa fluidificação das águas, o nosso passe... Sério, Lívia, estou aqui. Estou aqui, ele mora ali pertinho da Santa Casa aqui. Então, aí nós vamos ter a vibração e o passe e a fluidificação das águas. Então eu já convido a todos a pegar lá o seu copinho com água, a sua garrafinha com água, para que os amigos espirituais possam abençoar ao final, tá bom? Celina, boa noite. Lucilene, Ivali, minha irmã. Ô Zéza, boa noite. Seja bem-vinda. Bom, quase todos aí, faltam 2 minutinhos. Aqueles que já quiserem, antes mesmo da prece inicial, já formular as perguntas, que minha mãe está a postos aqui, tá? Com a mão coçando aqui para anotar as questões, tá? Fiquem à vontade. Flávia, seja bem-vinda. Rafael, boa noite. Silvia, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Daqui a 1 minutinho a gente já vai começar. E hoje, como eu sempre digo, a reunião corre a curso de vocês. Vocês, através das questões, vão passando e nós vamos respondendo, né? Aguardando mais 1 minutinho para que a gente possa começar. E logo, logo
nós já faremos a prece inicial. Luiz, boa noite. Ah, você também mora aqui perto, Lívia? Que bom. Quem sabe a gente não se esbarra amanhã por aqui, né? Luiz, boa noite. Clarice, minha irmã. Mário, seja bem-vindo, meu amigo. 8h, vamos iniciar então com a nossa prece habitual e logo após eu já fico aguardando as perguntas de vocês, tá bom? Eu convido a todos a elevar o pensamento e o coração a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião, eles nos possam conceder a paz, a harmonia, bênção, proteção, auxílio para as nossas necessidades íntimas, e ao sairmos daqui, desta live, possamos ser renovados e fortalecidos para continuar as nossas tarefas. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, então vamos lá às questões. Vamos ver qual a primeira hoje. Entrou alguma, mãe? Não, ainda não? Só cumprimentos. Aqui lembrar, não. Vanise, minha irmã. Lívia. Sim, quem sabe, né? Bom, fico aguardando então vocês, meus irmãos. A reunião está a cargo de vocês, tá? Porque se não tiver pergunta, a gente já vai para a vibração e passa e acaba a reunião em 10 minutos. Aninha, boa noite. Bom, ainda aguardando as questões. Boa noite, Ado. Boa noite, Paulo, Silvana. Sejam bem-vindos. Será que é a chuva que deixou vocês meio frios hoje, meus irmãos? Cadê as questões? Cristiane, seja bem-vinda. Estamos aqui aguardando as perguntas de vocês. Não entrou aí também? Que bênção, Betânia. Que Deus abençoe sempre. Edna, seja bem-vinda. Bom, pessoal, vamos começar a colocar as questões aí para que a gente possa iniciar a reunião. Todos estão me ouvindo bem? Vendo bem? Tá tudo ok? Boa noite, Cleide. Boa noite, Paulo. Valderez. Entrou uma aqui, João. Vou tocar naquele assunto sobre Chico Xavier ser mais evoluído que Emmanuel. Vamos começar bem, hein, Vanise? Vamos começar bem. Olha, na verdade, Emmanuel e Chico, um ser mais evoluído do que o outro. Para que a gente possa entender bem isso, pela lógica, a gente precisa abrir o Livro dos Espíritos na questão 100 a 113, que é a escala espírita, onde lá estão espíritos maus, terceira escala, espíritos bons, segunda escala, que é a maioria de nós, e espíritos puros, a primeira escala. Quando nós adentramos
a primeira escala, nos tornamos espíritos puros, como está lá na questão 170 do Livro dos Espíritos, o que acontece a um espírito quando ele, na última encarnação, se torna espírito puro, bem-aventurado, isento de negatividade, de orgulho e egoísmo. Então, ambos, tanto Chico quanto Emmanuel, já atingiram essa condição da primeira escala, de espíritos puros. Então, ambos já são espíritos puros, que têm uma sintonia muito grande, né? Uma sintonia que remonta à época de Jesus, né? Talvez até antes. Então, a partir daí, o que nós temos de comprovação, né? Porque a partir do momento que a gente começa a divagar a respeito da posição evolutiva, ou a eventual comparação ou reencarnações, a gente corre o risco de desequilibrar para um lado que não é um lado tão correto. Mas o que nós sabemos pela literatura espírita, pelo próprio Chico, né, em alguns dos seus livros biográficos, que eles têm uma ligação muito forte e que eles vêm vindo com várias existências juntos. Ora um no mundo espiritual, outro no mundo físico, e ora inverte. Como ele próprio afirmou que Emmanuel reencarnaria e ele seria o seu orientador espiritual. Mas, por si só, ser orientador de Emmanuel encarnado não quer dizer que ele seja mais evoluído. Até porque Emmanuel foi também o seu mentor quando ele estava encarnado. Então é realmente um assunto bem polêmico, mas que acredito que pela luz da doutrina espírita, a gente não tenha como fechar um parecer sem correr o risco de ser leviano, ou se baseando em informações que não são tão confiáveis. Tá bom? João, fale um pouco sobre o Evangelho no Lar. Bom, o Evangelho no Lar é uma prática maravilhosa, né? É uma verdadeira faxina na sua casa, né? Eu costumo comparar assim: todos nós tomamos banho todo dia. Se nós ficarmos alguns dias sem tomar banho, a gente vai ficar doente. Da mesma forma, o nosso lar. Pelo menos uma vez por semana, a gente tem que dar uma boa faxinada. Senão, daqui a pouco, a casa vai ficar um lixo, né? A gente vai até se sentir mal de estar na casa. Da mesma forma, o Evangelho no Lar é uma faxina espiritual, onde você limpa as energias negativas do ambiente do lar, proporciona o contato íntimo com a espiritualidade superior, ajuda os nossos irmãos necessitados e ainda se vincula de forma mais constante e diária àqueles que nos orientam, que são os nossos mentores familiares, que nós chamamos de espíritos, amigos ou anjos da guarda. Então a prática do Evangelho no Lar é incrivelmente benéfica, né? E é muito simples, né? Escolhe-se um dia e horário na semana. É muito importante que se mantenha o compromisso do dia e horário. 15 minutos, 20 minutos. Abrir um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo ou do próprio Novo Testamento. Fazer uma prece sincera. Ler um trecho. Se quiser comentar o que foi compreendido em relação àquele texto lido. Fazer os pedidos à família, aos amigos, àqueles que necessitam, pedir a fluidificação da água, e daí se coloca geralmente uma jarra ou um copo com água, e encerra com uma prece simples. 15 a 20 minutos, uma vez por semana. É uma bênção. João, como sabemos, o diabo não existe. Como surgiu a ideia desse ser?
Olha, a ideia de diabo é muito antiga, gente. É mais antiga do que a própria civilização judaica, né? Porque, em realidade, eu não sei se você... Eu acredito que vocês saibam, porque já passou na Record, né? Rico e Lázaro, né? Que narra a história do povo hebreu quando ele foi aprisionado por Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e ficaram 190 anos presos lá, né? E lá eles adquiriram vários costumes e culturas do povo babilônico, e uma delas foi a figura do demônio, do ser eternamente voltado ao mal. E a partir daí eles importaram essa teoria para a Palestina e introduziram essa figura, né, do demônio, né, e a partir daí acabou se vinculando ao que nós conhecemos hoje. Mas na realidade, na etimologia da palavra, Lúcifer, que é um dos nomes, é luce, uma palavra latina que significa luz, e fer é um sufixo que significa aquele que conduz, aquele que leva. Então Lúcifer é o luzeiro, aquele que leva a luz. Diabolo, da onde surge a palavra diabo, significa em hebraico adversário. E nem todo adversário é inimigo. E nem todo adversário é mau. Então, nós vemos que quando nós formos traduzir as palavras sagradas de Jesus e até do Antigo Testamento para o latim, né? Aí ocorreu no século VI, através de São Jerônimo, pela Vulgata Latina, houve muita corrupção e erros de tradução, que forçaram mais ainda essa ideia de um ser eternamente voltado ao mal. Uma das mais difíceis parábolas é a das virgens. Você poderia nos explicar, por favor? Gratidão. Já que é uma das mais difíceis, Lucélia, você me pegou, hein? Mas vamos lá. A parábola das 10 virgens significa que todos nós estamos na terra e usufruímos dos bens que nós temos na terra. Mas um dia vem o noivo e nós deveremos estar preparados. Porque a parábola das 10 virgens é a seguinte: as 10 estavam aguardando os seus noivos que chegariam, né? Mas nesse meio tempo, algumas começaram a usar o óleo da lâmpada, que à época era movida a óleo, né? ou alimentada a óleo. Algumas usaram e outras não, aguardando o momento que chegaria os noivos. E quando chegaram os noivos, algumas delas não tinham óleo para iluminar o caminho e ir até eles, né? Então, aparentemente, é uma parábola muito inocente, quase infantil. Mas o que significa? Significa que ninguém sabe o dia que retornará ao mundo espiritual e prestará contas, não a Deus, mas à sua própria consciência. Aqueles que gastam todo o seu patrimônio, todo o seu tempo nas coisas materiais, são comparados às virgens loucas, às virgens que desperdiçaram o óleo, né? E aquelas prudentes são consequência ou referência àquelas pessoas que, não obstante viver na terra, usufruir dos bens materiais, se prepara espiritualmente, porque sabe que um dia retornará à pátria espiritual. Em linhas gerais é isso, né? Mas a gente pode até um ótimo assunto
para a gente aprofundar um pouco mais nas reuniões de terça. João, por que será que quando temos um sonho de sermos felizes e de repente, quem menos parece ser arrancado do nosso alcance, sem mesmo concluirmos? Me esclarece isso, por favor. Como acontece? Quer dizer, que está num sonho muito bom, de repente é arrancado daquilo sem mesmo concluir. Para esclarecer, como que acontece isso? Quando nós estamos... Bom, o sonho, a gente precisa tomar um cuidado muito grande com o sonho, né? Por quê? Porque nós saímos do corpo físico quando dormimos o corpo. Só que isso não significa que tudo que a gente viveu no mundo espiritual vai chegar a nosso cérebro em formato de sonho. O sonho ele pode ser vinculado em várias situações, misturado com as nossas fixações mentais, com as nossas preocupações, com as nossas ansiedades e aquilo que a gente vivenciou no mundo espiritual. Então, muitas vezes, quando estamos tendo um sonho bom, pode existir vários motivos para que ele seja interrompido, para que a gente acorde, né? Então, seria um pouco leviano da minha parte afirmar que é isso ou aquilo, né? Porque em relação a sonho e sono, são tantas variáveis que podem interferir que seria meio precipitado eu afirmar uma posição concreta, tá? João, fale um pouco sobre o funcionamento espiritual de um centro espírita e como são escolhidos os trabalhadores espirituais de um centro. Bom, o centro espírita, como toda igreja, vamos colocar a igreja porque fica mais fácil a compreensão. A igreja católica, o templo evangélico e qualquer templo religioso, ele é um ponto de luz. Vamos colocar uma expressão que André Luiz usa em seus livros. Toda igreja é um posto avançado de Jesus no plano físico. Então, a tarefa do centro espírita, e a gente começa a falar somente da nossa área, é de extrema importância de atendimento, não só aos encarnados, mas também aos desencarnados, na divulgação do Evangelho, no auxílio da prática da caridade, do amor ao próximo, nas reuniões mediúnicas, nos auxílios aos processos de desobsessão. E aí as funções espirituais de um centro espírita vão a dimensões imensas, né? Então, a equipe espiritual é escolhida geralmente por aquele que recebe ou aquele que aceita direcionar o centro, né, o patrono do centro, né? Então, cada centro espírita tem um nome, por exemplo, né? Então, o nosso centro é Grupo de Assistência Espiritual Francisco de Assis. Então, quando fundamos a casa, em nossas orações rogamos a Francisco de Assis que abençoasse o nosso propósito de trabalho. E ele, naturalmente, que indica um espírito altamente evoluído, porque para dirigir as reuniões e os trabalhos todos do centro, precisa ser um espírito de alta elevação. Ele começa a dirigir todos os trabalhos da casa e vai escolhendo aqueles que participarão da equipe de trabalho daquela casa. Não só encarnado, mas também desencarnado. Então, as tarefas espirituais do centro e as dimensões espirituais de um centro espírita são imensas. Nos fale sobre os empatas, segundo o Espiritismo.
Em Patas. Em Patas. Só se a pessoa A empatia. Betânia. É Betânia. Bom, Betânia, você esclarece um pouco para mim, que eu não entendi muito bem esse termo, tá? Em Patas. Se você puder fazer uma ligeira explicação aqui para mim, a gente pode estar analisando, tá bom? João, fale um pouco sobre os livros citados pelo espírito de Inácio Ferreira, escritos pelo médium Carlos Bacelli. Quem que é? O próprio Inácio Ferreira diz que as suas obras são bastante polêmicas. Dircé Almeida. Ai, Dircé, você também me coloca em cada um, hein? Bom, os livros do Inácio Ferreira realmente são bem polêmicos, tá? Bem como as obras do médium Carlos Bacelli. Eu não sou ninguém para apontar este ou aquele médium. O que eu tento fazer e orientar aqueles que me pedem é todos os livros, todas as informações, sejam de quaisquer forem os médiuns ou espíritos escritores, que essas obras sejam analisadas pelo crivo da razão, da lógica, e que tenham consonância, que tenham relação com a codificação e com as obras que particularmente eu entendo como uma verdadeira continuação da própria codificação, que são as obras de Chico Xavier, né? E, ao meu modesto ponto de vista, e aí eu não estou colocando uma posição da doutrina, eu estou colocando uma posição particular. Particularmente, tem coisas nas obras do Dr. Inácio Ferreira que são interessantes. E tem pontos de vista dele que eu entendo, João, entendo que não tem consonância com a doutrina espírita. Mas, assim, fica uma questão em aberto, né? Cada qual deve analisar. E é muito importante essa questão no ponto em que nós precisamos começar a analisar as obras, né? Porque muitas pessoas se vinculam muito à questão de psicografado, é boa. E nem sempre, né? É necessário estudar a codificação, estudar as obras subsidiárias de Chico, né? Divaldo, Chico, Raul Teixeira, Ivone do Amaral Pereira, né? Eurípides Barçanufo, né? Os escritores que eram contemporâneos de Kardec, Gabriel Delany, Camille Flammarion, Ernesto Bozano e tantos outros, para que quando peguemos um determinado livro, principalmente um livro que nos fale algo que nós não encontramos em nenhum outro autor, nós tenhamos essa lucidez de analisar com mais calma, tá bom? João, existe maldição entre gerações? Alcoolismo pode ser considerado como maldição, passada de pai para filho pelas influências de entidades malignas? Essa pergunta foi feita por uma pessoa, mas a pedido de uma amiga carismática. Bom, na realidade, vamos por partes. Maldição não existe. Por quê? Se existisse maldição, Deus seria injusto, né? O que existe é a pessoa querer me fazer um grande mal. E esse mal que ela dirige para mim, essa energia negativa, se eu estiver num padrão vibratório mais elevado, ela não pega em mim. Se eu estiver num padrão inferior, eu vou sentir as consequências dessa energia inferior. Mas não porque ela mandou, porque eu já estava num padrão negativo. Então esse é o primeiro ponto. O alcoolismo não tem vinculação nenhuma com eventuais maldições. O alcoolismo é uma doença, né? É uma predisposição. E como nós comentamos, a Organização Mundial da Saúde, no ano 2000, afirmou:
não existe doenças, existem doentes. Aliás, fato que Kardec vem falando há 160 anos. Toda doença, ela nasce do desequilíbrio do espírito. Então, o espírito que se desequilibrou em algum ponto da sua existência, em uma nova encarnação, ele volta com a predisposição à dependência da bebida. Porque tem pessoas que bebem e não se tornam alcoólatras. E tem pessoas que bebem e se tornam. De onde vem isso? A medicina humana fala que é genético, que é uma tendência genética, que alguns nascem com essa fraqueza para o vício do álcool, entre aspas. Mas em realidade nós espíritas sabemos que essa tendência nasce do desajuste do espírito. O que pode ocorrer, passar de pai para filho, pode eventualmente ocorrer de os dois espíritos ter também essa tendência, e essa tendência, infelizmente, quando criança, quando adolescente, essa pessoa não foi podada nessa tendência negativa, e aí quando chega na fase adulta, ela eclode, ela explode, e aí se torna viciado também, né? Mas não tem vinculação nenhuma. Agora, a influência espiritual, ela por si só, ela não gera o vício, ela amplifica o vício, ela aumenta o vício, mas gerar o vício ela não gera. João, essa semana sonhei que meu irmão estava internado com Covid, muito mal, e no dia seguinte recebi a notícia de que ele havia desencarnado. Eu chorava muito, de soluçar. Liguei para o meu irmão e verifiquei que ele estava. E isso na segunda. Ontem recebi a notícia de uma prima minha, está internada com Covid, está muito mal, ela no respirador. Com isso estou me sentindo muito mal. Não estou me sentindo bem. O que você pode falar sobre isso? Bom, minha irmã, é aquilo que nós comentamos. O sonho, ele não pode ser levado ao pé da letra. E a explicação, tentar definir um sonho, é muito complexo, porque são muitos fatores que influenciam, né? A gente precisa pensar que a pessoa, quando fica doente, não é por acaso, porque Deus não joga dados, né? Lógico que se a pessoa toma todos os cuidados possíveis e mesmo assim ela se contamina, é porque estava em seu plano, em seu processo de desenvolvimento, passar por essa experiência, né? Agora, o fato de você sonhar com isso me alerta. A única eventual lógica que nós podemos colocar assim, se nós podemos colocar assim, é que você tem uma certa sensibilidade e captou essa preparação da espiritualidade nesse sentido, né? Muito provavelmente ela já estava envolvida, né, com esse processo. Você capta essa energia dela, mas como o processo de sonho é muito confuso, principalmente quando ele reflete no cérebro, muito se apaga, e o que não se apaga muitas vezes é misturado com outras coisas, e você acaba tendo um sonho um pouco desconexo, tá? Mas é nesse sentido aí. Meu filho pede a indicação de um livro sobre Joana d'Arc. Se puder, fale um pouco sobre ela. Deixa eu só manter aqui, porque senão eu fico muito para trás. Aqui.
Bom, há um livro maravilhoso chamado Joana d'Arc por si mesma. Né? É um livro fantástico, né? E que analisa muito bem a história desse espírito fabuloso. É um livro espírita, tá? Vale a pena lê-lo. Joana d'Arc, para aqueles que ainda não sabem, foi a reencarnação que o apóstolo Judas de Queiroz se reabilitou definitivamente, se tornando um espírito puro, né? Ela era jovem, no interior da França, ouvia vozes, né, de espíritos de luz que a orientavam, à época, a ir atrás do então rei Carlos VI, rei da França, porque a França na época estava em guerra com o Império Britânico, a Inglaterra, e a França estava perdendo a guerra. E ela, ouvindo a orientação dessas vozes, vai até o então rei Carlos VI e vence a guerra com o exército francês. E no grande baile para festejar a vitória da França, Carlos VI faz um acordo com os ingleses e vende Joana d'Arc para o Império Britânico, com a promessa que eles jamais invadiriam novamente a Inglaterra. E depois de uma semana do julgamento, o segundo julgamento mais injusto da história, o primeiro foi de Jesus, ela foi condenada a ser queimada como bruxa em praça pública. E narra os espíritos de luz que assim que Joana d'Arc sai do corpo, Jesus estava à frente dela recebendo-a. E ela já se transfigura na personalidade do então redimido Judas de Queiroz. Mas é linda a história dela, vale a pena ler. João, a Betânia, médios e empatas, pelo que eu li, são os mais sensitivos às coisas. São capazes de sentir até as dores do outro, por exemplo. Isso ocorre no dia a dia ou só quando o médium está trabalhando? Bom, então, primeiramente, Betânia, me desculpe a ignorância do termo, tá? Mas agora que você me passou, ok, vamos analisar. A mediunidade, vamos começar por aí. A mediunidade é uma das oportunidades que o espírito tem de evoluir e de reabilitar-se com a sua consciência culpada diante de erros do passado. Então, quando nós vamos encarnar, nós optamos por algumas provas e expiações que nos auxiliam a nos reabilitar. E uma delas é o processo de mediunidade. Como você pode ter um aprofundamento maior no livro Os Mensageiros, de André Luiz, tá? Então, o que ocorre? A mediunidade tem suas graduações também. Kardec diz, no livro dos Médiuns, que todo aquele que sente o mundo espiritual em algum grau é médium. Mas há médiums que têm intuições de vez em quando, percebem alguma coisa de vez em quando, mas não são médiums ostensivos, que nós vulgarmente chamamos só de médiums. Mas tem médiums de uma potencialidade mediúnica fora de série. Tanto no campo da vidência, da audiência e também da sensibilidade, de tal modo que há médiuns que conseguem ler os nossos pensamentos. Há médiuns que sentem de forma muito profunda o que nós estamos sentindo. Há médiuns de cura que, de fazer uma análise rápida na pessoa, ele consegue dizer o que a pessoa tem. Né? Há médiuns que, impondo a mão em determinado ferimento, o ferimento cicatriza. Porque isso vai depender muito, primeiro,
do tipo de mediunidade dessa pessoa e depois dessa potencialidade que ele optou na Terra para vir com ela. Agora, a grande importância disso não é nem o tipo de mediunidade e nem a potencialidade da mediunidade, mas sim o que você faz com a sua mediunidade. Se a tua mediunidade é colocada a serviço de Jesus, né? Então, eu espero que tenha podido esclarecer, Betânia. Obrigado pela pergunta. Boa noite, João. Eu não conheci minha família de sangue. Me falaram que eu teria que fazer a oração dos karmas, porque eu posso ter algum karma de família. Será que isso é possível? Com todo respeito àquele que te passou essa informação, pela ótica da doutrina espírita não tem fundamento, tá? Se você não conheceu a sua família de sangue, é porque não era para ter conhecido. Porque nós sabemos, e Kardec fala isso muito claramente em vários livros dele, e o Livro dos Espíritos, o Espírito de Verdade, vem comprovar isso. A família é o local onde nós encontramos aqueles que nós temos mais compromissos. É dentro da família. Então, assim, os espíritos que estão mais comprometidos com a gente, nosso pai, nossa mãe, nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, nossos irmãos, é aqui naquele cadinho de depuração da família. Então, se você chegou a não conhecer a sua família de sangue, é porque você aproveitou, ou a espiritualidade superior aproveitou essa família para que você viesse. Mas em realidade, você vindo, você tinha compromissos kármicos com outro grupo familiar e não com aquele, tá? João, apenas um comentário que me intriga. Sim. Conheço algumas pessoas evangélicas que apresentam uma mediunidade bastante aflorada, porém evangélicos costumam não acreditar nesse tipo de manifestação. Fico pensando, por que motivo a espiritualidade age dessa forma? Desculpa, só eu acertar a câmera aqui. Saiu aí, né? Só um instante. Voltou. Saiu de novo. Voltou? Não. Aqui para mim voltou. Não voltou aí? Não. Como estamos? Por favor, me dê um retorno aqui. Tá ok? Voltou. Tá ok? Voltou? Ótimo. Voltou. Então vamos à questão, por favor. A senhora faz de novo, mãe? Que eu acabei me perdendo aqui, não. João, apenas um comentário que me intriga. Conheço algumas pessoas evangélicas que apresentam uma mediunidade bastante aflorada. Porém, evangélicos costumam não acreditar nesse tipo de manifestação. Sim. Fico pensando, por que motivo a espiritualidade age dessa forma? Porque, assim, na verdade, a mediunidade não é um patrimônio da doutrina espírita. A mediunidade é uma característica humana. Existe mediunidade desde que o espírito humano começou a habitar a Terra. Nós temos relatos de manifestações mediúnicas na Era das Cavernas. Então, o que ocorre? Como a mediunidade é um patrimônio humano, é natural que pessoas hajam médiums nas mais variadas religiões. Espiritismo, catolicismo, o movimento evangélico, ateus, né? Então, é aquilo que eu comentei. O importante é a forma com que a pessoa dirige a sua mediunidade para o bem, né? E cada religião, ela dirige a mediunidade de uma forma diferente, né? Por exemplo, os nossos irmãos evangélicos têm o dom das línguas, têm o dom da profecia, têm o dom da fala. Então, esses dons, na realidade, são mediunidades. Quando mandamos energia positiva a outra pessoa, está em fase negativa, ela consegue receber essa energia através de orações? Sim, com toda certeza. Se nós vibramos energia positiva para a pessoa, ela com toda certeza ela recebe, aonde quer que ela esteja.
na posição de encarnado ou desencarnado, né? Porque a vinculação mental é algo extraordinário. Não importa onde quer que a pessoa esteja, mesmo que você não saiba onde ela está, se você se vincula ao pensamento nela, ela imediatamente entra em sintonia contigo e você vai encaminhar vibrações positivas e ela vai receber. João, tive um sonho com uma mulher que veio e ela veio e me fala assim: você está aonde Deus quis que você estivesse. Então, continue aí, cuide de sua que é para você reparar seus erros do passado. Eu gostaria de entender mais. A sua família, provavelmente, né? Deve ser. Bom, na verdade, assim, como eu já havia dito, o sonho é uma coisa muito delicada para se analisar. Muito provavelmente foi um espírito que, aproveitando o desdobramento do sono, o período que você está liberta do corpo, com maior facilidade de assimilação de informações, ele se chegou a você. Vamos analisar a informação, que é o essencial, né? Você está no local, o melhor local, que é o melhor local mesmo, é onde Deus nos colocou, né? Então, a minha família é a melhor família para mim. Porque a pessoa pode falar assim: não, mas minha família é um horror. Mas para você é a melhor família que você precisava ter. Porque a gente tem a família que a gente precisa, nem sempre a família que a gente quer. Então, a primeira informação está correta. Você está no local onde você precisa se desenvolver. Ou como diz um grande sábio, floresça aonde Deus te plantou, né? Agora, a questão kármica é inerente. Como eu havia falado em outra questão anterior, nós sempre estamos vinculados de forma kármica mais proximamente à nossa família, né? Então, dessa forma, o processo de reabilitação na família é um pouco mais doloroso, mais difícil, né? Mas deve ser mantido para que nós possamos poder prosseguir evoluindo. Logicamente, tirando as questões mais graves, né? Onde o convívio entre o casal se torna insuportável, né? Aí pode-se abrir mão, por exemplo, do divórcio. Boa noite, João. Eu tive 2 encontros com meu primo. O primeiro, ele passou entre mim de cabeça baixa e eu fiz uma pergunta se ele estava bem, ele respondeu sério que sim. O segundo foi essa semana com ele. Vi ele direitinho no quintal do meu avô, sem tatuagem. E sério, conversei com ele, se estava tudo bem. Ele respondeu que sim, e que iria jogar videogame com um dos meus filhos. Mas ele também estava sério. João, esse meu primo teve uma passagem muito dolorosa. Tinha separado da família, filhos e esposa. Ele largou sua casa e foi morar com uma outra garota que era dependente química. E ele tinha muita falta de ar, crises fortes, que ele se envolvendo com muita droga, ele se foi encontrado já passando muito mal súbito e morreu nos braços do seu filho. Mas velho, eu só vejo ele na rua, onde morava com a família e aonde meu avô materno morou. E a família, ex-mulher e filho foram embora para outra cidade. Por que será que vejo ele na propriedade da família? Sério? Mas essa evidência é acordado ou é sonho? 2 encontros com meu primo. O primeiro ele passou entre mim de cabeça baixa, é a Patrícia Fabiana. E fiz uma pergunta, ele estava bem, respondeu sério.
O segundo foi essa semana, vi ele direitinho no quintal. É acordado. Bom, né? acordado. Então é manifestação da mediunidade, da sensibilidade mediúnica, né? Então, dessa forma, é indicativo que se ele falou que está melhor, que está bem, é indicativo que veio te trazer um alento, né? um consolo, informando que ele está bem, né? Agora, o processo de mediunidade, de sensibilidade mediúnica e de captação das informações do mundo espiritual é muito delicado, muito sutil, né? Nós estamos abertos a uma série de interferências nesse intercâmbio, né? Então, Dá licença um pouquinho? Sonho, ela coisa aqui embaixo. sonho, É. sonho. É. Então, mesmo que seja acordada, você pode sofrer uma série de interferências do ambiente, né, do local onde você está. Agora, em sonho, é muito mais fácil de ser envolvido em algum tipo de interferência, porque esse sonho reflete sim uma relação real, que você esteve com ele enquanto dormiu, mas tem alguns pontos aí que não fazem muito sentido, né? E esses pontos podem ser explicados por uma certa interferência das fixações mentais, da sua forma que passou o dia, das suas preocupações, enfim, tudo isso pode interferir, tá? E trazer um sonho quebrado ou de alguma forma sem algum sentido lógico, tá? Mas o que a gente pode tirar desse sonho é que ele está bem, como ele falou para você, tá bom? João, sempre peço à espiritualidade que quero sonhar com meu filho desencarnado há 3 anos e sempre sou atendida. Acordo e sei que estive com ele. É muito confortante, mas nunca vejo o rosto dele. Mas sei que estive com meu filho. Isso é normal? Que bom, minha irmã, que bom, né? Que bom que você sonha com ele, né? Mas assim, tomar um devido cuidado, porque assim, ele, quando retorna à pátria espiritual, ele está numa nova etapa da sua vida, né? Onde o espírito, após a adaptação no mundo espiritual, ele continua estudando, continua trabalhando, continua evoluindo, né? Então é importante realmente, vez ou outra, orar, pedir que ele possa eventualmente vir, mas se isso se torna uma constância, acaba envolvendo ele uma certa dificuldade de se vincular a você. Por quê? Porque ele tem tarefas no mundo espiritual, né, que devem ser cumpridas. Então, muitas vezes, ele não tem condições de vir, né, e acaba projetando o seu pensamento em você, e aí você tem esse sonho, né? Ela sonho. fala que sempre vê ele, mas não vê o rosto dele. Sim. Mas sabe que esteve com ele. Então, mas aí, muitas vezes, você pode ter tido uma projeção do pensamento dele, ele pensou firmemente em você, esteve ao seu lado, mas ele não poderia ficar muito tempo, e daí essa fixação do cérebro não consegue ser perfeita. E quando você acorda, você não se recorda do rosto, tá? Mas isso é um alerta também, para que se mantenha, não se mantenha uma assiduidade nisso, tá? É muito bom a gente ver o sonhar com os entes queridos, mas interessante também seria manter as orações firmes, pedindo para que eles continuem no processo de evolução deles, porque eles continuam nos amando da mesma forma que a gente os ama, tá? Parece que não entrou mais nenhum, João. Orar? Bom, vamos ver aqui. Tem uma da Lívia aqui. É só alguma dela? Não, essa aqui já foi.
Eu só estou vendo, gente, se tem mais alguma, tá? Porque nós estamos a 10 minutos para as 9. Se não tiver mais nenhuma, nós já vamos partir para a vibração e os passos. Existem reencarnações forçadas? Na verdade, 99,9% das reencarnações são por pedido do próprio espírito, que percebe através da sua consciência a necessidade de continuar evoluindo. Mas há também uma porcentagem mínima de espíritos muito arraigados no mal, que são forçados a reencarnar pela espiritualidade superior por necessidade de evoluir. Vendo que eles permanecem no mal de forma constante no mundo espiritual, os espíritos de luz o reencarnam para que na carne, em contato com outras pessoas, num novo ambiente, ele possa ter um suspiro de luz e começar eventualmente a se arrepender e mudar de vida, né? Mas é mínima a parcela desse tipo de reencarnação, tá? Se eu desencarnar e não dar perdão, quais as consequências? Complicado, hein? Complicado. Certa vez uma pessoa me perguntou, ela tinha uma mágoa muito grande de alguém, e que ela falou, olha, eu consegui evoluir muito, mas eu não consigo perdoar. O que vai acontecer comigo se eu não perdoar? Porque a pessoa que ela tinha ódio, que ela não perdoava, já tinha desencarnado. E assim, tem situações que a gente precisa... Não tem como suavizar a resposta, né? E eu disse a ela, olha, se você não perdoar, você vai estar vinculado a ele. Isso significa o quê? Quando você desencarnar, a primeira pessoa que você vai ver é ele. E aí disse, você quer nunca mais ver alguém? Perdoa. Porque o ódio, ele amarra. A mágoa me vincula a outra pessoa. Onde quer que ela esteja, eu estou levando ela no coração comigo através da mágoa. Então, ao desencarnar, eu vou encontrar com ela. E se eu não me reabilitar no mundo espiritual, eu volto com ela em outra encarnação, para se reabilitar. Porque a doutrina espírita tem uma ótima notícia para a gente. Nós somos imortais. E então, nós viveremos eternamente com os nossos amores. Mas tem uma péssima notícia. Nós somos imortais. Viveremos eternamente com aqueles que a gente não gosta. Então é melhor se reabilitar o quanto antes, né? Como dizia Jesus. Acho que não tem mais nenhum. Bom, eu só vou conferir aqui se não tem mais nenhuma questão para que a gente possa estar partindo, tá? Para a fase final. Eu não fui baixando aqui, ficou meio... Acho que é só aquela que tinha ficado. O anjo achou... Só um instante, meus irmãos, eu só estou conferindo aqui, tá? Se não tem mais nada. Não.
Bom, então, já que não temos mais perguntas e a gente chegou ao tempo limitado das questões, vamos partir agora para a vibração, para os passes e para a fluidificação da água. Então eu já convido aqueles que ainda não pegaram, pegar lá o seu copinho com água, a sua garrafinha com água, tá? Para que a gente possa rogar a espiritualidade para que nos abençoe a todos nós. Então eu convido a todos nesse momento a fechar os olhos e abrir o coração. Vamos abrir os braços da alma para receber um carinhoso abraço de Jesus e dizer-lhe ao ouvido das nossas necessidades e aflições, das nossas dores, e Ele, o celeste amigo, haverá de nos amparar. Rogamos pelos nossos familiares, presentes, ausentes, próximos, distantes, onde quer que se encontrem, possam receber a visita amiga dos missionários do amor, levando o bálsamo da paz. Rogamos aos nossos irmãos encarnados, que passam por provas e expiações, seja na infância, na adolescência, na fase adulta ou idosa. Rogamos, Mestre, que o teu amor seja o farol a nos iluminar os caminhos escuros da terra, para que encontremos a tua misericórdia. Rogamos pelos nossos irmãos que passam pela vida física aprisionados a um leito de hospital, a doenças tidas pela medicina humana como incuráveis. Rogamos, Senhor, a bênção da cura, mas se não for possível, uma vez que a doença é remédio amargo para a cura do espírito, rogamos fé, perseverança, resignação e, sobretudo, a certeza que dia virá encontrarão muito mais do que a saúde física, a saúde espiritual. Rogamos agora pelos nossos irmãos, que sabemos passar por necessidades e dificuldades. Oramos por todos aqueles que ao longo dessa semana nos pediram orações, que o nosso pensamento alcance cada um deles, porque os espíritos de luz, como um grandioso exército luminoso, que amando do Cristo, alcançará a cada um deles, levando conforme a necessidade de cada qual e a infinita misericórdia de Deus. Rogamos agora aos nossos irmãos já desencarnados, nossos familiares que se foram antes, para que Deus os ilumine na nova etapa e que recebam o buquê luminoso da nossa saudade, banhada na fé em Deus. Rogamos, Senhor, abençoa aqueles que sofrem no mundo espiritual as consequências de uma vida voltada ao erro. Rogamos por eles, para que o arrependimento seja a chave que lhes abra a porta da vida renovada. Pedimos pelos nossos irmãozinhos suicidas, para que a doce mãe de todos nós possa agasalhar-lhes o abraço e abrir-lhes os olhos para a vida renovada. Rogamos agora pelos que são dominados pelo mal, por aqueles que doentes do câncer maligno da crueldade ainda perseguem. Rogamos por eles, para que a semente luminosa da verdade floresça em seus corações e os liberte, tornando dignos do teu infinito amor e misericórdia. E assim, agradecidos a Deus, o Pai da vida, a Jesus, o constante amigo,
e a legião de espíritos amigos que nos abençoa, nosso profundo agradecimento e gratidão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cair em tentação, livrando-nos do mal, porque teu é o reino, poder e glória, sempre. Que assim seja. Ainda mantendo o pensamento elevado, vamos agora nos transportar às praias serenas e calmas do Tiberíades. Diante de nós, o sol começa a nascer. O lago Tiberíades se inunda de milhares faíscas luminosas. As suas pequenas ondas se desfazem aos nossos pés em rendas de água. O vento suave da manhã nos envolve a face, até que Jesus se aproxima de nós em sorriso, nos abraça, um abraço carinhoso, aquele que nos retira toda a negatividade e perturbação, aquele que nos traz a paz e as suas bênçãos, as suas virtudes, a sua luz começa a penetrar o nosso corpo físico, a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma, nos refazendo, nos fortalecendo, nos amparando. A nossa mente se transforma e temos maior força e lucidez agora para renovar os pensamentos. O nosso coração agora pulsa em fé e esperança. E sentimos ainda o carinhoso abraço de Jesus, agora nos sorrindo, aperta as nossas mãos entre as suas mãos e nos diz carinhosamente: vai, filho, pelos caminhos da terra. Eu sei o quanto espinhosos e pedregosos podem ser os caminhos da terra, mas segue comigo, filho, seguindo o evangelho do meu amor, pois só assim estará livre das perturbações e tentações do mundo e terá a linha reta e luminosa do caminho a seguir. Vai em paz, filho, e ama, porque aquele que ama não só espalha a luz, mas se ilumina também. Vai em paz e ama. E assim, serenamente retornamos à nossa consciência, renovados por esse contato maravilhoso com Jesus, onde não só nós e os nossos familiares, mas todo o nosso lar foi inundado em luz. As águas diante de nós já não são água, é remédio divino para as nossas necessidades. E agora nos resta agradecer. Agradecer aos nossos anjos da guarda, nossos mentores espirituais.
Agradecer a todos os trabalhadores de luz que aqui estiveram conosco, aos trabalhadores do GAEFA, a Francisco de Assis, o nosso patrono, a doce Mãe Maria de Nazaré, a nossa doce Mãe da humanidade, a Jesus, o nosso Mestre, o farol das nossas vidas, e a Deus, o nosso Pai, a quem humildemente entregamos mais esta reunião. E rogamos, Pai da vida, nos abençoa, nos fortalece, nos ilumina, nos ampara, que possamos ter uma noite de bênçãos e amanhã acordarmos fortalecidos e renovados, com sincero desejo de arrancar de nós o mal, o egoísmo e o orgulho que ainda habita em nós, para que possamos ser seus servos fiéis. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, e assim encerramos mais uma reunião. A minha profunda gratidão, meu profundo carinho a cada um de vocês. Sintam-se abraçados com o coração. Como todas as quintas-feiras, ao final eu digo que se eventualmente alguma questão eu respondi de alguma forma que vocês compreendam não ser a mais correta pela ótica da doutrina, eu peço que coloquem nos comentários para que a gente possa juntos aprender, né? Como eu sempre gosto da frase de Herculano Pires, na doutrina espírita não há professores, todos somos alunos, né? Bom, do mais, aqueles recadinhos, né? A nossa reunião de hoje ficará na nossa página do Facebook, Grupo de Assistência Espiritual Francisco de Assis. Será compartilhada na minha página pessoal e também daqui a alguns instantes estará no nosso canal do YouTube GAEFA Espírita, para todos aqueles que quiserem assistir, enfim, né? E do mais, minha profunda gratidão, meu profundo carinho a cada um de vocês. Tenham um resto de semana abençoado e já convido vocês a terça-feira estarmos reunidos mais uma vez para mais o Evangelho do Grupo de Assistência Espiritual Francisco de Assis. Fiquem em paz, meus irmãos, e que Jesus nos abençoe a todos. Fiquem em paz.